E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de Luciano do Vale. Essa sexta-feira, 19 de abril, marcou o 5º aniversário da morte do Luciano do Vale, ele que estava num voo indo para Uberlândia, onde ele narraria um jogo do Campeonato Brasileiro pela Bandeirantes. Quando ele teve um ataque cardíaco, acabou não resistindo e faleceu. O Luciano do Vale é uma figura aí muito importante. Os mais novos talvez se lembrem só das narrações dele na Bandeirante já nesse fim de carreira dele, no final da trajetória dele. Mas ele é uma figura muito marcante para pessoas aí da minha geração e até um pouco mais velhas. Eu que tenho 40 anos, nasci em 78. Então pessoas aí que acompanharam muito esporte nos anos 80 e nos anos 90. O Luciano do Vale como narrador já foi muito falado. É o aspecto mais falado dele. Ele é um ótimo narrador, uma voz espetacular. Não gostava de usar bordões. Ele narrava muito ao natural e eu acho que a parte mais conhecida e mais falada da carreira do Luciano do Vale. E no final de carreira ele também já ainda bem ativo, mas ele apresentando alguns problemas. Aí, por exemplo, ele tinha já não tinha mais o mesmo pique, o mesmo ritmo do início de carreira, até cometendo alguns erros, por exemplo, trocando o nome de atleta, de piloto, no caso de narração de corrida, ou de jogadores, tudo. E também muita gente talvez acabe tendo essa referência dele. Mas assim, no final das contas, ele é um narrador espetacular, é um narrador muito importante na história da televisão esportiva brasileira. Mas o aspecto que eu mais acho interessante de falar do Luciano do Vale não é nem esse, tá? Não é nem essa questão aí dele narrador. É ele como digamos, pegando um termo bem moderno, hoje tem o tal do agitador cultural. Um sujeito que é um agitador cultural, ele cria eventos, cria situações. Aí, o Luciano do Vale era como se fosse um agitador esportivo, e isso eu acho que é o lado mais interessante dele e onde ele deixou o maior legado. O Luciano do Vale, ele era um narrador, narrou na Rede Globo, ele era o narrador número 1 da Rede Globo na Copa de 82, ele era a voz da Globo dos Jogos do Brasil, da seleção do Tele Santana em 82, ele vai para Bandeirantes e lá ele não é só um narrador, ele vira o diretor do departamento de esportes da Bandeirantes. E ele podia simplesmente ficar cuidando lá das coisas dele, mas das coisas lá da programação esportiva da Bandeirantes. Mas ele acabou tendo uma visão ali, até porque ele tinha contatos próximos com pessoas que trabalhavam no esporte nos Estados Unidos, como por exemplo o Júlio Mazei, que foi preparador físico do Santos, depois na época do Pelé, depois foi trabalhar no Cosmos, ficou por lá, era muito próximo ao Luciano. O Luciano acabou fazendo amizades também com empresários que tinham aí bastante conhecimento do esporte americano. O esporte americano hoje é muito falado, mas naquela época era um deserto, ninguém sabia nada. A gente só sabia que existia um país gigantesco, mega rico e que tinha uma cultura esportiva completamente diferente da nossa. E que eles jogavam basquete muito bem e ganhavam muita medalha olímpica, mas ninguém tinha muita noção do que acontecia por lá, tá? Assim, com mais minúcias, o que era NFL, o que era Major League Baseball, mesmo a NBA ainda era um pouco, tinha muito mistério ainda, só sabia que os caras jogavam basquete mais que qualquer pessoa, E o Luciano do Vale acabou se aproximando disso e ele foi se inspirando muito na cultura americana de esportes e ele foi implementando isso. E isso trouxe aí muitos frutos no esporte brasileiro nos anos 80 e 90. Ele começou a perceber que era preciso ter uma cultura esportiva para sustentar tudo que ele imaginou botar de esporte na Bandeirantes. Ele percebeu que era preciso enriquecer a cultura esportiva do Brasil, tornar o Brasil um país mais diversificado. E ele foi buscar coisas. Ele, por exemplo, percebeu que o vôlei era um esporte com muito potencial de crescimento, era um esporte que o Brasil já tinha uma quantidade razoável de praticantes, o Brasil tinha resultados internacionais razoáveis e estava vindo com uma geração muito boa, uma geração que inclusive foi medalha de prata, segunda colocada no Mundial de 82 na Argentina, e vinha com um potencial de crescimento grande ali. Ele investiu no vôlei, transmitiu muito jogo de vôlei, e o vôlei acabou vingando. Hoje é o segundo esporte mais popular do Brasil, até hoje, Então, e o Brasil talvez seja a maior potência do vôlei no século XXI, potência mundial, contando masculino e feminino. Isso tudo começou ali com o Luciano do Vale, percebendo o potencial midiático do vôlei, não só pelo esporte em si, mas e também pela geração que tinha na mão. Era um esporte que não era explorado na televisão, e ele percebeu que tudo aquilo podia casar. Ele apostou muito na sinuca,
A sinuca brasileira nunca teve tanto espaço. O Rui Chapéu virou uma figura muito conhecida e imagino que até hoje, se o Rui Chapéu andar na rua, pessoas vão reconhecer o Rui Chapéu porque ele era o grande jogador, o grande nome da sinuca brasileira. Ele trouxe o Steve Davis, talvez um dos maiores mitos da sinuca mundial, para jogar desafios contra os jogadores brasileiros, inclusive o Rui Chapéu. Ele criava eventos, ele criava situações e ele ia buscar coisas diferentes, né? Ele percebeu que não bastava simplesmente transmitir os esportes ali, podia se criar toda uma junção entre transmissão com entretenimento, com buscar coisas diferentes, fazer todo um combinado ali, entender que a televisão poderia ajudar a ser uma parceira ali do desenvolvimento de modalidades. Teve outras figuras ali que apareceram muito, com o Luciano do Vale. O Maguila, por exemplo, um brasileiro, acabou sendo o número 1 do ranking mundial de pesos pesados, apesar de ter chegado a isso de forma ali meio mambembe, talvez assim, mas o Maguila chegou a ser número 1 do ranking mundial de pesos pesados e estava ali na linha para lutar com o Mike Tyson, né? Ele fez uma luta com o Evander Holyfield, e se ele ganhasse do Holyfield, ele lutaria com o Mike Tyson. Ele acabou perdendo do Holyfield. E aliás, até dizem que, na verdade, nem ele não precisava ter lutado com o Holyfield, né? Eu até já conversei com gente ligada a isso, que se ele conseguisse deixar passar, o Holyfield lutaria com o Tyson, daí de repente o Maguila poderia lutar com o Tyson caso o Tyson ganhasse. Então, ele conseguiu fazer um atleta brasileiro muito longe ali no boxe e incentivou o vôlei. E ele teve a sacada. Se ele se inspirava tanto nos Estados Unidos, em que a organização dos eventos e a televisão são parceiras tão próximas, e na época o Brasil não era assim. O futebol brasileiro hoje, a gente fala muito da Globo ser muito próxima da CBF e tudo, na época não era assim. A Globo mal passava futebol, às vezes, dependendo do ano, nem passava. O Campeonato Brasileiro de 90 e o Campeonato Brasileiro de 91 foram exclusivos da Bandeirantes, a Globo não passou. Então, era um cenário bem diferente. Durante a semana, a Globo só passava jogo de sábado à tarde. Os jogos de quinta à noite, só a Bandeirantes passava. A Bandeirantes passava de quinta e sábado. E não tinha esse casamento todo que acabou existindo. E o Luciano viu que era preciso fazer isso aí para engrandecer os eventos. Do ponto de vista jornalístico, é até muito contestável essa postura em alguns momentos, porque pode parecer que a televisão está mais preocupada em promover o evento do que em fazer uma cobertura jornalística séria e isenta. De qualquer forma, acabou levantando muitos esportes. E ele percebeu também que, tendo essa visão tão próxima dos Estados Unidos, ele podia trazer esse universo dos Estados Unidos para cá. Ele começou primeiro com a Indy, que ele chamava de Fórmula Indy, né? Com a Indy, que na época ainda era da kart, né? A entidade que cuidava da Indy. E ele percebeu que a Indy era uma categoria de muito potencial no automobilismo. O automobilismo no Brasil estava no auge da popularidade, era o segundo esporte mais popular do Brasil. Em vários momentos conseguia entrar combater o futebol, né? Brigava com o futebol não em popularidade geral, claro, o futebol é o esporte número 1, mas em audiência de televisão, por exemplo, as corridas de Fórmula 1 da Globo tinham muitas vezes mais audiência que os jogos de futebol. A repercussão numa segunda-feira pós-grande prêmio, a repercussão da corrida era tão grande quanto a repercussão do futebol, a não ser que tivesse ocorrido algum clássico, mas no dia a dia ali a Fórmula 1 era muito forte, e ele percebeu que ele não ia conseguir tirar a Fórmula 1 da Globo. Ele conseguiu por um ano só na Bandeirantes. Mas então ele pensou, vou investir na Indy. Os carros eram parecidos, né? Só que a Indy era mais rápida porque corria em ovais, né? Então o carro conseguia ficar muito mais tempo com o acelerador no fundo ali. E tinha o Emerson Fittipaldi, tinha uma grande figura brasileira, uma figura brasileira importante, famosa, reconhecível do público, como Emerson Fittipaldi. Ainda tinha depois ainda passou a ter o Raul Boesio também, que era um piloto brasileiro que já tinha passado na Fórmula 1. Depois passou ainda o Roberto Moreno, que viria
iria para a Fórmula 1 depois, mas era uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro da época. Então a Indy era uma categoria interessante, porque ela tinha corridas de domingo à tarde no horário brasileiro, e na época domingo à tarde não passava jogo de futebol. O jogo de futebol era de quinta à noite e de sábado à tarde. Domingo à tarde não passava futebol, só quando eram finais. Então, domingo à tarde era um pedaço mais vazio da grade. Ele percebeu que dava para passar Indy, corridas de domingo à tarde, que é o fuso horário dos Estados Unidos, com carros mais ou menos semelhantes aos da Fórmula 1, com uma qualidade técnica de transmissão boa ali para fazer as transmissões. Foi fundo. Transmitiu a Indy, foi um grande sucesso, as pessoas acompanhavam muito a Indy. Jornais, por exemplo, como a Folha de São Paulo, chegaram a ter setorista de Fórmula Indy, né, setorista de Indy. Então tinha um jornalista que acompanhava todas as corridas de Fórmula 1 pelo mundo, e tinha um jornalista que acompanhava todas as corridas da Indy pelos Estados Unidos. De tamanha que era a importância que a imprensa começou a dar para a cobertura da Indy. Inclusive o Fábio Seixas, jornalista que foi repórter de Fórmula 1 da Folha, tá no Sport TV hoje, ele começou no automobilismo como setorista da Indy. O Mauro Tagliaferri, repórter também, apresentador de televisão, hoje, que até saiu do futebol, do esporte, não está só no esporte, ele também foi setorista da Indy na Folha de São Paulo. Então era uma cobertura de peso, uma cobertura importante ali. A Indy foi basicamente, a Indy como um produto de TV no Brasil foi inventado pelo Luciano do Vale. Ele inventou aquilo ali e deu muito certo. E a Indy, o Brasil até hoje é um país com muita força na Indy. Já teve mais, né? Hoje não tem mais tantas perspectivas ali de títulos, tudo, mas até outro dia tinha com o Tony Canaan e com o Hélio Castro Neves. E o Brasil até hoje é um dos mercados mais importantes para a Indy no mundo, muito por causa do que o Luciano do Vale percebeu ali alguma coisa diferente. E foi ele também que percebeu a NBA e a NFL. Percebeu que o brasileiro já gostava de basquete, a NBA era um espetáculo muito bem organizado, muito bem transmitido, tinha jogadores capazes de jogadas espetaculares e que a gente aqui no Brasil não poderia imaginar, e foi lá, começou a transmitir a NBA, jogos de sexta-noite e mais os playoffs. E também começou a transmitir alguns jogos de futebol americano. Primeiro jogos de futebol americano universitário de sábado, e depois jogos da NFL, passando jogos de domingo à noite. E nisso passou Super Bowl, tudo. E toda uma geração mais antiga, que tem mais perto da minha idade, mais para cima de 30 a partir dos 34, 35 anos, que gosta muito de NFL e de NBA, tem como referência as transmissões da Bandeirantes, porque foi lá que eles aprenderam a gostar de esportes americanos com o que o Luciano do Vale transmitia. E ele percebeu que ali, nessas duas modalidades, havia potencial de agradar o público brasileiro, e ele tinha um olhar muito bom para isso, porque realmente tinha, né? A NBA é até o mais óbvio, porque o futebol, o basquete era já um esporte popular no Brasil, muita tradição, mas o futebol americano era um esporte muito diferente. Mas ele percebeu que existia ali alguns elementos daquele esporte que cairiam aí no gosto do brasileiro, e ele acertou. Demorou, na verdade, para a NFL acabou só tendo o tamanho que ela tem hoje, depois aí com transmissões mais sistemáticas na ESPN, um pouco no Band Esportes também, né? Na época da Bandeirantes ainda não tinha tanto tamanho assim. Mas ele percebeu ali, e o palpite dele estava certo. Demorou para conseguir ter aquele impacto todo, mas o palpite dele estava certo. No final das contas, ele trabalhou muito para criar um canal de esportes na TV brasileira. Ele conseguiu fazer na Bandeirantes o Show do Esporte, um programa histórico da TV brasileira, da TV esportiva brasileira, que ele fazia com que o domingo inteiro a programação da Globo, da Bandeirantes, fosse programação esportiva. Então era um evento atrás do outro. Começava com futebol italiano. Então ele percebeu o potencial de passar futebol internacional na TV brasileira. A Globo tinha passado o campeonato italiano 84, 85, não deu muito certo. O Verona foi campeão. Talvez a Globo tivesse esperança de algum grande craque brasileiro conquistar o título. No final foi o Verona, que não tinha nenhum brasileiro, foi o campeão. E a Globo desistiu. A Bandeirantes voltou com isso na temporada 87, 88. Maradona no Napoli e tudo. O Milan foi campeão. E deu muito certo. Com o Silvio Lancelotti comentando, o Silvio Luiz narrando. Ele percebeu que o futebol internacional tinha potencial de crescimento no Brasil, porque os grandes craques do mundo estavam indo para lá já. Demorou. O impacto que o futebol internacional tem hoje veio muito depois aí desse investimento, mas ele percebeu ali, ele viu um potencial, ele tinha um faro bom para essas coisas, ele acertou os palpites, é impressionante, né? E
Começava com futebol italiano, né? Passava lá pelas 11 da manhã, daí depende da época do ano, né? Por causa do fuso horário. Depois emendando um evento atrás do outro. Dele botava sinuca, botava vôlei, botava basquete, né? E botava às vezes jogo Campeonato Paulista de Aspirantes, né? O torneio de aspirantes, que era uma espécie de time B. Não era um time sub-20, era mais ou menos tipo o time que o Atlético Paranaense usa para jogar o Campeonato Paranaense. Então tinha o Campeonato Paulista de Aspirantes, né? Então tinha o italiano, o Paulista de Aspirantes, depois ele botava lá sinuca, botava sei lá o que, ia preenchendo até 8, 9 da noite. Ia botando uma coisa atrás da outra lá encadeada, às vezes botava a luta do Maguila, às vezes botava alguma outra coisa lá, tudo encadeado, e entre uma coisa e outra tinha o auditório lá que ficava lá, eles faziam também os merchan deles lá, tudo. Mas ele fazia com que muita gente ficasse o domingo inteiro colocando na Bandeirantes. Não existia TV a cabo na época, então não tem essa coisa de você botar num canal e ficar vendo esporte o dia inteiro. Ele fez isso no domingo, considerando que a concorrência era o SBT, que tinha o programa Silvio Santos, né, que era uma atração atrás da outra, né, Domingo no Parque, Porta da Esperança, aquelas coisas. E a Globo na época não tinha. A Globo passa até em março de 89 com o Domingão do Faustão, uma atração que levava a tarde inteira, ocupava o domingo quase inteiro ali. Né? Antes disso, a Globo passava a Fórmula 1, depois passava algumas coisinhas lá, depois passava muito série americana, lá MacGyver, aquelas coisas, até chegar a hora dos Trapalhões às 7 da noite. Então ele percebeu que tinha um potencial ali, criou o Show do Esporte, e ele tinha o sonho de criar um canal de TV. Né, um canal de TV 100% esportivo. Ele nunca conseguiu isso. Não conseguiu a licença, não conseguiu o investimento adequado. E talvez isso acho que acabou até amargurando ele naquele momento ali, e depois ele acabou não conseguindo mais. A compra de direitos começou a ficar mais agressiva, a Bandeirantes teve mais dificuldade de manter, a Globo foi entrando com mais força nesse mercado, e daí o Luciano até se radicou em Recife e tudo. Eu coloquei essas duas camisas aqui, a Ponte Preta porque o Luciano se dizia ponte pretano, e o esporte, a camisa esporte, na verdade, representando Recife, que era uma cidade que acabou sendo muito próxima do Luciano do Vale. Ele passou a morar em Recife por muito tempo. O Luciano apostou em ter uma narradora mulher, né? A Luciana Mariano, que chegou até a ser casada com ele, hoje narra alguns jogos nos canais ESPN, a primeira narradora mulher de futebol na TV brasileira. Ele apostou no futebol feminino, ele viu um potencial lá na segunda metade dos anos 90 no futebol feminino, aquela primeira geração do futebol feminino que chegou em quarto lugar nas Olimpíadas de 96 em Atlanta. Ele apostou no futebol feminino, transmitia futebol feminino, e você vê hoje o futebol feminino, a Copa do Mundo vai passar na Globo. Ele tinha palpites muito bons, só que assim, acho que ele teve palpite antes da hora, não havia uma TV brasileira, ele próprio talvez não tivesse preparado para fazer com que aqueles palpites, aquelas boas ideias se transformassem em algo forte, em algo efetivo. Então ele teve boas ideias e que acabaram dando certo no futuro, mas não com ele. Então talvez até tenha, eu acho que até faltou também um pouco de preparo dele. Ele tinha a ideia, a sacada, mas assim, talvez ele não tivesse nem o conhecimento técnico de negócio para fazer com que aquilo tudo virasse algo mais forte em longo prazo, assim, né? As ideias dele, os palpites deram certo naquele momento, mas explodiram de vez mesmo anos depois em outros lugares. De qualquer forma, ele foi muito importante por isso. Ele plantou a semente da Indy no Brasil, uma semente que até hoje existe. Ele que foi o primeiro a apostar no futebol feminino. Hoje é uma realidade, ainda não é uma realidade, mas está crescendo. Ele que teve a ideia do esporte americano, hoje é um negócio bem forte na cobertura esportiva brasileira e no público brasileiro. Ele é um sujeito que teve muitas ideias. Ele teve um mundial de Masters, né? Ele criou a seleção brasileira de Masters, né? Uma seleção brasileira de grandes ex-jogadores que excursionava pelo país e eles transmitiam esses jogos. Esse também é uma das atrações lá do Show do Esporte. E depois ele acabou convencendo aí alguns empresários a montar seleções estrangeiras ali com ex-jogadores. E assim, conseguiu coisas espetaculares. A primeira Copa Pelé, que foi a Copa do Mundo de Masters, disputada no Brasil, veio o Beckenbauer, o Paulo Rossi vieram jogar. O Beckenbauer veio jogar aqui no Canindé. O Paulo Rossi foi jogar no estádio da USP pela seleção italiana.
de Masters, né? A Argentina foi campeã da primeira edição, o Brasil depois ganhou também. Foi um negócio grande a ponto de a FIFA comprar a ideia e organizar uma edição da Copa do Mundo de Masters, uma edição oficial da FIFA, que foi disputada em Itália e Áustria. O Brasil acabou não ganhando, a coisa ficou mais séria, os países europeus começaram a usar jogadores recém-aposentados, jogadores bem mais novos. O Brasil já jogava jogadores de 40 anos, por exemplo, e as seleções europeias foram com jogadores de 34, 35, e isso faz muita diferença, né? Mas de qualquer forma, você vê que uma ideia dele que fez lotar o estádio no Pacaembu, as pessoas foram ver, era manchete do jornal, esses jogos da Copa do Mundo de Masters. Grandes ideias dele, que algumas deram certo, algumas não. Ele talvez tivesse uma visão um pouco à frente do tempo dele, e talvez ele mesmo não tivesse preparado o suficiente para fazer com que tudo aquilo acontecesse. Mas é uma figura muito importante e deixa um grande legado aí no esporte brasileiro, não só como narrador, mas aí como um agitador na área da organização de eventos na área de mídia esportiva no Brasil. Então, espero que as pessoas não esqueçam desse lado do Luciano, que valorizem isso, porque ele é muito importante e assim, a memória dele merece também ter esse capítulo contado, tá bom? Então é isso, então, um abraço. Se gostou do vídeo aqui, se inscreva no canal, clica no sininho, comente também se vocês têm alguma lembrança do Luciano, tá bom? Então é isso, então. Um abraço e até mais.